Rodrigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Ana. É um prazer contribuir aí com o tema, né, que foi proposto aí no grupo da hotelaria, né? E eu vejo realmente que é um espaço muito admirável, né? Essa abertura para que haja essa troca de experiência do mundo real, né? Daquilo que realmente nós vivemos no nosso dia a dia. Muito obrigado mesmo. Eu fico muito feliz por você ter aceito o nosso convite. O Rodrigo, para quem não sabe, já contribuiu anteriormente com um texto. Foi um texto que foi top de acessos, foi muito acessado, ajudou muitas pessoas sobre indicadores. Inclusive, a gente vai pôr a referência desse texto aqui para vocês. O Rodrigo, para que vocês conheçam um pouco melhor, ele é tecnólogo em processos gerenciais e gestão da qualidade, e ele possui um curso de extensão em gerenciamento de resíduos, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. E é exatamente sobre gerenciamento de resíduos que nós vamos conversar hoje. A gente estava comentando um pouco antes de começar a entrevista que existe uma diferença e muitos desafios que nós encontramos porque, especialmente gerenciamento de resíduos, é uma área que envolve muitos detalhes, muita responsabilidade e muita legislação. E na prática, a gente pode até entender, ficar atualizado com relação às leis, mas no dia a dia a questão é mais desafiadora do que parece, não é verdade? Com certeza. E a gente estava falando de uma experiência que você teve. Explica para a gente quais foram as suas maiores dificuldades com relação ao acondicionamento temporário interno, que é um ponto bastante delicado dentro do processo de gerenciamento de resíduos. Claro, com certeza. Bom, na verdade, quando nós pensamos na questão do acondicionamento interno temporário, nós temos algumas linhas que não se fecham, né? E o que seriam essas linhas? Estaria exatamente relacionada à questão da estrutura, né? Qual que é a estrutura que essa instituição de saúde oferece para que haja realmente o atendimento da demanda do resíduo gerado dentro do ponto gerador, né? Então, quando nós falamos, e se nós falarmos de legislação, isso caminha para algo assim interminável, mas eu sempre costumo colocar aquilo que ele já vem com uma referência mais antiga, né? Então, quando você pega a instrução normativa da RDC 306 de dezembro de 2004, você encontra trechos específicos que falam sobre aquilo que é mínimo, né, para o cumprimento legal do plano de gerenciamento de resíduos, né? E isso muitas vezes acaba passando de uma forma muito superficial pela construção dessa estrutura, né? Então, a RDC, no capítulo 3, no parágrafo 1, ela diz, o parágrafo 1.5.3, ela diz que a sala para armazenamento temporário pode ser compartilhada com a sala de utilidades. Neste caso, a sala deverá dispor de área exclusiva de no mínimo 2 metros quadrados para armazenar 2 recipientes coletores para que depois haja o traslado até o abrigo central, né? E muitas vezes, quando nós entramos nessa estrutura, nós percebemos que ela não atende, né? Que de fato, e quando ela atende, ela não respeita, vamos dizer assim, a separação do que é utilidade e do que é resíduo, né? Não existe, talvez assim, aquela disciplina interna para que as pessoas realmente entendam que o resíduo ele precisa ter uma característica distinta. Ele não pode simplesmente se misturar dentro de outros processos, né? Porque isso pode imputar um crime ambiental. Isso sem falar que, fora essa instrução normativa, nós ainda temos leis específicas para a construção dos abrigos satélites e dos abrigos central. Então, é muito importante que a instituição de saúde ela cumpra essa responsabilidade legal para que nós, consequentemente, tenhamos a possibilidade de acondicionar o resíduo da maneira correta, né? E um segundo ponto, que também é muito crítico, está relacionado ao comportamento
do profissional de saúde, né? É muito comum, ainda hoje, nós enfrentarmos assim problemas críticos, né? Principalmente no momento da segregação desse resíduo. Então, não existe, de fato, aquela preocupação. Então, como é que a gente acaba lidando com a preocupação? Através de uma instrução, né? Através do compartilhamento da tua rotina interna. Então, quando a gente fala sobre resíduos, e principalmente agora sobre a Comissão de Gerenciamento de Resíduos, ela não pode simplesmente estar ligada a um grupo pequeno da instituição. Ela precisa abranger todos que ali estão, né? E, no entanto, recentemente, eu passei por uma experiência que me chamou muita atenção, né? Eu estava indo visitar um cliente e fiz a baldeação do Brás para pegar o trem sentido Mauá, né? E ao descer a escada rolante, bem ao final dela, do lado direito, existe um stand de venda, né? Um stand de venda de uma marca de doces. O que mais me chamou a atenção foi que em cima desse stand tinha uma placa dizendo proibido jogar lixo. Então, assim, qual que é o sentido de se colocar proibido jogar lixo num teto, né? E eu pensando comigo, a hora que eu olhei um pouco à frente, eu vi um profissional, né, de uma instituição de saúde até renomada, descendo uniformizado, e ele depositou a lata de refrigerante vazia em cima do teto. Né? E automaticamente aquilo me chamou a atenção, né? Porque eu fiquei imaginando que se esse comportamento foi adotado de uma maneira irresponsável num ambiente que é de uso comum, eu fiquei imaginando como será que é tratado na instituição, de que forma realmente isso é compartilhado para as equipes multidisciplinares, para que realmente haja esse interesse de se fazer a coisa certa e com a instrução certa. Né? Então, essas situações automaticamente elas nos trazem um certo desconforto, né? Porque nós percebemos que muitas vezes as equipes multidisciplinares não estão engajadas dentro desse processo. Então é muito importante que nós tenhamos a cooperação de todos. Então, Rodrigo, estrutura física, legislação, compartilhamento do mesmo espaço, conscientização das pessoas com relação à segregação adequada, e até eu acredito que também o processo de coleta, enfim, tudo isso é muito interligado, né? E exatamente. como que você conseguiu resolver todos esses desafios? Porque você me contou que você conseguiu, né? Sim, sim, exatamente, né? Na verdade, foi uma experiência realmente muito prazerosa, né? No ano de 2012, eu trabalhei como hoteleiro ainda, né? Hoje não mais atuo na hotelaria diretamente, hoje eu trabalho com a terceirização de serviço, mas ainda no segmento de saúde. Mas nessa época eu trabalhava numa importante maternidade do setor privado, né? E esse tema ele foi trazido pela minha gerente, né? Na época, Marina Salviti, aproveitar e mandar um beijo para ela, com essa preocupação sobre a questão da educação ambiental tratada de forma corporativa, né? Então, qual que foi a ideia? Desenvolver uma campanha de educação ambiental e essa campanha automaticamente foi transmitida para todos os membros da instituição e não apenas para um grupo seletivo, né? Então, o que era discutido nessa campanha? O que são os resíduos e quais são as suas classificações? Que muitas vezes é o mesmo profissional que atua na instituição de saúde, ele sabe que existe a diferença, mas ele não consegue interpretar o impacto que cada resíduo traz. Né? Quais são os principais impactos ambientais causados, né, dada a ausência da prática correta da segregação, manejo e acondicionamento dos resíduos? Então, de que forma que eu preciso tratar o resíduo que eu gero, né? De que forma eu preciso respeitar a capacidade do acondicionamento desse resíduo, né? Para que realmente esse material, esse insumo, ele cumpra a característica dele, que é da contenção, né? Falamos também sobre o panorama Abrelp, né? Que eu acho que é um
um dos sites assim que ele precisa ter de conhecimento mútuo, né? Porque realmente ele passa o panorama geral a nível Brasil, e diz realmente quais são as principais deficiências que existem aí na questão do tratamento e disposição final dos resíduos, né? E principalmente a apresentação da estrutura e do sistema de um aterro sanitário, né? O que é o aterro sanitário? Muitas vezes as pessoas associam o aterro sanitário ao lixão, né? Quando na verdade não mais. E muitas pessoas também não sabem que o aterro sanitário tem vida útil, né? Então, essas informações, quando foram levadas para a equipe multidisciplinar, ela trouxe um impacto positivo muito amplo, né? E dentro desse impacto, eu ainda sempre procurava deixar aquela pergunta final no ar, né? E a pergunta final que eu sempre fazia era: quando você diz, eu vou jogar o lixo fora, você diz que você está jogando fora do teu ambiente e dentro do teu planeta. E de que forma você tem preservado o seu planeta para que realmente ele possa acolher e principalmente cuidar da geração futura, né? E também existia a apresentação de um vídeo, né? Um vídeo que tem uma contribuição da BBC, que gera um impacto visual muito forte. Ele fala sobre algumas dicas assim importantíssimas que eu acho que todo mundo deve saber, inclusive sobre a questão do uso do grampeador, né, o quanto que se investe de matéria-prima, né, na produção do grampeador, e quais são as ações que podem ser adotadas para substituir esse material, né, que ele acaba saindo dos nossos recursos naturais, né? E dentro dessas ações, consequentemente, os resultados passaram a ser positivos. Então, as pessoas passaram a entender mais da importância do cuidado, do entendimento e, principalmente, começaram a levar para os seus lares essas instruções. De falar, meu vizinho, olha, vou conversar com meu cunhado, minha esposa, enfim. Então, isso deixou de ser apenas um tema interno e se tornou automaticamente um tema de uso comum, né? E que realmente essa é a ideia, é tirar essa responsabilidade individual e transformar isso de uma forma coletiva, né? Responsabilizando e conscientizando todos os membros envolvidos dentro do processo da segregação e gerenciamento de resíduos. Excelente. E você realmente conseguiu, com esses resultados, deu para perceber que houve mesmo, de fato, uma conscientização. Conta para a gente um pouco mais desses resultados, Rodrigo. Claro, claro. Bom, uma das ações que foram muito importantes e que deram assim maior visibilidade na época foi a formação dos agentes ambientais, né? Uhum. Então, o gestor de hotelaria, ele trabalha automaticamente com o time operacional, né? Então, o time operacional composto pelo serviço de higiene e do serviço de nutrição. Então, nós pegamos esses profissionais de higiene e nutrição, aplicamos, né, uma instrução normativa mais apurada para que eles tivessem condições de orientar o usuário final, né? Então, nós, de fato, desenvolvemos esse colaborador para que ele se tornasse o corresponsável pela transmissão da ideia correta, né? No entanto, na época foram desenvolvidos botões com a informação de agente ambiental, né, que a equipe portava esse botão. Então, consequentemente, gerou-se aquela autoconfiança e o autorrespeito dessa equipe. Né? Aquele senso de responsabilidade também, né? Exatamente, exatamente. E na época também houve a criação de um mascote, né? Um mascote para tratar, para simbolizar, né, essa campanha. A criação dos banners, né, de uma forma muito mais ilustrada para que as pessoas não tivessem dificuldade no entendimento da informação final, né? E principalmente a comissão de gerenciamento de resíduos, ela passou a criar uma proporção maior, né, com o envolvimento de fato de todos os pares dentro da instituição,
né? E outra situação que também nos trouxe muito agrado na época foi que nós conseguimos reverter a venda do resíduo reciclável, autorizado pela diretoria, revertendo como material de escritório e até mesmo com brinde para desenvolvimento de performance dos times, né? E isso era muito gratificante, você entregar uma caneta que ela foi produzida sobre o material reciclado, né? O copo descartável, o copo de papelão produzido com material reciclável, né? Então, esse era o conceito, era criar realmente essa sinergia para que todos percebessem que o trabalho ele dá certo, desde que todos estejam na mesma página, né? Quem não estiver na mesma página acaba realmente se sentindo deslocado dessa responsabilidade social e automaticamente ele leva para si a responsabilidade de se adequar. Excelente. Rodrigo, tem alguma consideração final que você gostaria de deixar? Bom, a consideração final é sempre a mesma, né? Vale a pena investir em treinamento, vale a pena investir em campanhas e vale a pena acreditar que sozinho ninguém faz nada, né? Se realmente as empresas, as instituições de saúde, de fato quiserem resultados promissores, eles precisam envolver todos os profissionais, né? Porque o hospital ele é uma marca e nós representamos essa marca, né? Então faz parte da obrigação individual de cada um representar com orgulho e principalmente transmitir o melhor de si. Excelente, Rodrigo. Agradeço muito por ter aceito o nosso convite, por essa participação. Também deixo à disposição de vocês aqui nos créditos do vídeo, onde você estiver assistindo esse vídeo, o link para fazer parte do nosso canal, entrar em contato conosco caso você também tenha uma experiência interessante com resultados de gerenciamento de resíduos, higienização, qualquer área relacionada à área de hotelaria hospitalar. Então, novamente, Rodrigo, agradeço a sua participação, parabéns pelos resultados, pelo excelente trabalho. E vamos em frente, né? Não, com certeza. Novamente, eu que agradeço a oportunidade e o espaço, né? Eu acho muito importante essa proximidade. Eu vejo que compartilhar ideias e principalmente trazer a luz no fim do túnel é muito importante, né? Então, fica aí realmente sempre na possibilidade a minha contribuição, sempre com o maior prazer, e conte comigo sempre que precisar. Muito obrigada, Rodrigo, e obrigada a todos que acompanharam esse vídeo. Mantenham-se conectados conosco. Muito obrigada por fazerem do hotelariahospitalar.com um site mais acolhedor da área de saúde. E o nosso agradecimento especial ao Grupo Plastic Mega,